Amados irmãos, quero hoje cumprimentá-los com a paz e com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito bom dia a todos. Quero nessa manhã convidá-los a refletirmos acerca da palavra do Senhor e do tema o maior de todos os compromissos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Palavras do apóstolo Paulo. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós pensamos na vida e no ministério de Paulo, percebemos um homem que entendeu que o Senhor o chamou para viver uma vida consagrada, dedicada e empenhada na obra e no reino de Deus. Paulo nutria pelo Senhor uma profunda paixão e alegria de servir a Deus, não importassem as circunstâncias. Já comentamos noutras ocasiões que o contexto da carta aos Filipenses é um contexto de prisão. Paulo está em Roma, numa prisão domiciliar, aguardando o julgamento. Ele não sabe se será livre da prisão ou se ele será condenado à morte. Os irmãos filipenses estão preocupados com Paulo. Mas Paulo os consola, dizendo que não importa se vai viver ou morrer, ele está preparado para viver para a glória de Deus e para morrer para a glória de Deus. Paulo chega a dizer, nos versos que antecedem esse texto, que ele se sente até dividido, porque ele sabe que morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas continuar vivendo para pregar o Evangelho é algo que ele entende ser o melhor para a sua vida. Mas aí ele se coloca nas mãos de Deus, porque ele sabe que seja vivendo ou morrendo, Deus será glorificado na sua vida. Porque para Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O maior compromisso de uma pessoa é viver para a glória de Deus, é viver para Cristo. E as palavras de Paulo nesse texto me trazem à memória o que o reverendo Ashbel Green Simonton, o pioneiro do presbiterianismo do Brasil, escreveu em seu diário no domingo à tarde, no dia 6 de maio de 1855. Essa data foi a data em que Simonton fez a sua pública profissão de fé. E nela, Simonton reafirmou o precioso compromisso de continuar servindo a Deus. E como o mês de agosto, em nossa querida IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, é o mês das missões, eu gostaria de iniciar essa primeira devocional do mês de agosto, lembrando do compromisso de Simonton para com o reino e a obra de Deus. Escutem as palavras dele. Hoje, com mais de 22 pessoas, fiz pública aliança com Deus para ser seu no tempo e na eternidade. Essa aliança jamais será quebrada. Cheguei a este ponto através de muitas dúvidas e desalentos, mas agora a maioria desapareceu. Penso que começo a ver e sentir que é meu grande privilégio sentar à sua mesa em memória de seu grande amor com o qual ele amou até o fim. Simonton se refere à ceia do Senhor. E agora, antes do fim deste dia, pelo qual espero jamais deixar de dar graças a Deus, quero deixar escrito para poder ler e reler o que hoje voluntariamente dediquei a Deus. Deliberei, no temor a Deus, cumprir todos os deveres expressos em sua santa palavra e estudar essa palavra em oração sincera para que seja guiado ao bom entendimento dela. Renunciei a qualquer outra esperança de salvação e declarei minha confiança na livre graça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo. Minha obrigação para com Ele por todas as aspirações vindas dele e minha dependência dele em cada novo passo da vida consagrada.
Assumi os votos feitos por meus pais em minha infância, para ser do Senhor e fazer de seu serviço o supremo objetivo da minha vida, para que todo o caminho que eu tomar seja marcado por sua palavra e sua providência. Jamais me deixarei afastar do caminho que ele indicou, especialmente se sua vontade clara me indicar um ministério. Para lá irei com alegria e zelo, e para descobrir sua vontade, orarei e esperarei por ele com coração sincero. Mas se por sua providência essa estrada estiver fechada, aceitarei e lembrarei que em qualquer posição na vida, sua glória deve ser o objetivo supremo, pois fomos comprados por preço, o precioso sangue de Jesus. Esta é a minha aliança. Deus, de sua parte, prometeu ser o meu Deus e nunca deixar-me nem abandonar-me, ser uma constante ajuda em todo o tempo de provação, pois deu seu Filho para que eu de graça tenha tudo e possa, pela promessa do Espírito Santo, cumprir esta aliança servindo-o na terra. E, finalmente, na hora da morte, dar-me-á vitória sobre o pecado e o túmulo, receber-me-á em sua presença, para que eu possa vê-lo tal como ele está. Que palavras piedosas, escritas a 6 de maio de 1855. E de fato a vida deste servo de Deus, assim como Paulo, assim como a de tantos outros, foi uma vida marcada por profunda dedicação e piedade ao Senhor. Eu tenho certeza que você que me assiste agora é alguém que tem compromissos na sua vida. E você deve ser, sem sombra de dúvidas, zeloso com os seus compromissos. Como marido, por exemplo, você deve ser um homem dedicado à sua esposa. Como pai, a seus filhos. Você, minha irmã, deve ser dedicada a seus filhos, a seu esposo, ou talvez aos seus pais. Um compromisso que você assumiu e de honrar a Deus cuidando deles. Talvez você seja um empresário e seja alguém muito comprometido com os seus negócios. Talvez você seja um funcionário e seja muito comprometido com a sua empresa. Seja muito comprometido com a sua repartição pública, com o seu concurso. Talvez como médico, você seja muito comprometido com a saúde e com o bem-estar dos seus pacientes. A vida é marcada por compromissos. Mas se você é um cristão, há um compromisso supremo, acima de todos estes, e sem o qual estes não podem ser bem exercidos. É o compromisso com o Senhor e com o seu reino. Seja, portanto, comprometido com as Escrituras, com o Senhor Jesus, com a obra dele. E todas estas coisas você exercerá bem, porque a boa mão do Senhor te guiará. Que seja muito bem-vindo este mês de agosto e que seja um mês onde a cada dia possamos exercer o nosso compromisso de piedade e fidelidade. Deus te guarde. Oremos. Amado Pai, muito obrigado pela tua imensa bondade e tão grande misericórdia, a qual nos assiste piedosamente. Obrigado porque o Senhor nos supre e nos guia. Pedimos perdão a Ti pelas vezes em que falhamos em nosso compromisso cristão, pelas vezes em que pecamos contra Ti, pelas vezes em que procedemos de forma tão fria. Te agradecemos por nos chamares para sermos Teus filhos e pedimos ao Senhor que nos mova a uma vida realmente piedosa. Nos humilhamos nesse dia diante do Senhor. Pedimos a Tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Forte abraço. Amém.